Continuando, então, a resposta do exercício 22, da página 38. De quem é a mão? Quem que está contando aí que é a mão dele? Do primeiro da pessoa que está narrando o texto. Do cronista, muito bem. E de quem se fala? Está falando de quem? Do cachorro. De como que é o nome da cadelinha? Mila. Mila. Muito bem. Ok? Na 23, o que vocês assinalaram? O pronome seu identifica que os olhinhos são do cronista ou da Mila? Da Da Mila. Mila. Da Mila. Na 24, nós teríamos que completar, certo? Com pronome possessivo. Confere? Na letra A. Então, Mila era tua companhia, enquanto tu escrevias. Então, vejam só ali o tu. Então, por isso que nós temos que usar o tua, ok? Na B. Então, Mila era companhia enquanto você escrevia. Sua. Sua. Muito bem. E na C? Então, Mila era companhia enquanto o senhor escrevia? Qual é o pronome? A. Sua também, né? Porque ele está falando sobre você, sobre o senhor. Vamos lá agora. 25. Leia para nós, por favor, a 25, Rafaela Rodrigues. Observe as palavras destacadas no trecho inicial da crônica. Posso ler o texto? Pode. A mala.
Foi a resposta e também acredito que ela entendeu isso. Formamos, ela e eu, uma dupla dinâmica contra ciladas que se armam. E também contra aqueles que não aceitam que se amam. Quando meu pai morreu, ela se chegou solidária, encostou sua cabeça em meus joelhos. Não existiu a minha festa. Não queria disputar espaço. Ser maior do que a minha tristeza. Um dos pronomes destacados substituiu uma ideia anterior, evitando sua repetição desnecessária. Que pronome é esse? E que ideia retoma? Então, vejam só. Lá eu tenho dois pronomes destacados. Um deles está substituindo uma ideia já mencionada. Qual é o pronome que ele indicou? O isso, né? Isso está retomando a qual ideia? Ele foi usado para substituir o quê? Hã? Vamos, gente. Estou esperando. A mala? A mala. Muito bem. Na letra A, então, o pronome é isso e retoma a ideia de amá-la. Na B. O outro... Professora, falou a resposta da A? Sim. Peguei. Isso refere-se à mala. Acompanhando aí, hein, gente? Letra B. O outro pronome retoma informação presente no parágrafo? Converse com seu professor e colegas sobre isso e registre a conclusão a que vocês chegaram. Então, vejam só. Quando ele disse aqueles, e também conta aqueles que não aceitam, os que se amam. Este aqueles está falando sobre o quê? Quando ele disse aqueles, essa informação está no texto? No texto Não. está falando sobre alguém que não ama? Não. Não, no texto está falando sobre o quê? Sobre as pessoas que amam, sobre os seres que amam, não é? Tanto o cronista quanto a cadelinha. Pelo que ele escreveu aí, tanto ela quanto ele não sentem o sentimento de amar, não sentem? Ou não, gente? Vamos? Sim, né? Então, a primeira pergunta é não. Então, aí nós podemos... A que conclusão nós chegamos? Que o texto fala, cita as pessoas que amam, que sentem o amor. E quando ele utilizou o pronome aqueles que não se amam, é porque não faz parte do texto. Ok? É para registrar, tá, gente? Eu estava corrigindo a apostila semana passada e essas perguntas que fala para discutir com o professor e registrar, teve alguns alunos, não estou falando que foi um aluno, foram alguns alunos que escreveram assim que não era possível responder, pois não estava em sala de aula. Mas nós estamos hoje discutindo essas respostas, então nós podemos respondê-las. Ok? Agora o exercício 26, da página 38. Além de fazerem referência a ideias do texto, os pronomes podem localizar eventos no tempo. Complete
a lacuna com que lhe parecer mais adequado, este, esse ou aquele. Um minutinho para vocês responderem a essa questão. Então, vamos lá. Qual que vocês completaram na 26? Aquele. Naquele. Muito bem. Por que que nós escolhemos o naquele? Porque Pois tá é, no está no passado. passado. Hã? E Porque tá está no no passado. passado e a referência da frase está há 13 anos. A referência da frase Isso. Então, é porque no texto, né, ele está num passado distante. B. Que pronome deve ser utilizado ao substituir o substantivo dia por data? Quando ele disse data, ficaria naquela data ou naquele data? Professora, Oi, na 6 não era aquele ou é naquele? naquele. É naquela. Porque datas é feminino. Feminino, então ficará naquela data. E o segundo pontinho, tempos. Naqueles tempos. Naqueles tempos. Porque tá no plural e tá No masculino. masculino. Muito bem, Murilo. Uhum. Então leia para nós, Murila 27, por favor. Tá bom. Vê as frases retiradas da notícia. Os pronomes destacados localizam no tempo o fato noticiado. Indique se o uso do pronome na frase está relacionado a presente, passado, próximo ou distante ou futuro. Então vamos lá. Nos três fragmentos que aí nós temos, vocês deverão falar, né? Se está no presente, no passado próximo ou distante ou no futuro. Ok? Então podem ler e identificar aí, por favor. Vamos lá, na letra A, o que vocês colocaram? Passado próximo. passado distante. Passado próximo. distante. Então vamos lá, olha. 40 anos atrás. Nesta quarta, 16, faz 40 anos que morreu Elvis Presley, um dos pais do rock e até hoje uma figura controversa. Então é passado próximo, não é? Presente, olha, até hoje. Quando ele usou até hoje, ele nos indicou qual que era o tempo. Quando ele diz até hoje, é o quê? E é Presente. Presente. Na letra B. O que vocês colocaram na B? futuro. Futuro. E na causa- C? Passado distante. Passado distante. Muito bem.
Então, a A, presente, a B, futuro e a C, passado distante. Ok? Leia esta tirinha. Hoje está frio. Vou usar este chapéu. Bah, você sempre usa esse chapéu. Engano seu. Este é o meu chapéu do Mickey de veludo. Tem também o de couro de seda, de popeline. Como o humor da tira é construído? Qual é o humor dessa tira? A partir do fato que Pois ele tem esse rato muito maior aí, esse chapéu. tem o mesmo chapéu? Vocês observem que os Ele chapéus, tem o mesmo chapéu eles de são vários todos do materiais. mesmo modelo, porém Mas de materiais diferentes, certo? Então é isso, foi uma quebra de expectativa. Por quê? Porque quando nós lemos, e ele falando ali, né, sobre os chapéus, nós achávamos que ele teria vários modelos de chapéus, né? E não, ele tem o mesmo modelo, porém de materiais diferentes. Ok? Na letra B, no primeiro quadrinho, cada personagem usa um pronome demonstrativo. Assinale a alternativa que contém a resposta adequada para a diferença entre eles. O personagem com o chapéu usa este porque se refere a algo que está perto dele. O outro personagem usa esse porque se refere a algo que está perto do outro. O personagem com o chapéu usa este porque se refere a algo que está distante dele. O outro personagem usa esse porque se refere a algo que não está tão perto do outro. Qual é a alternativa? Quando que eu uso este? A professora explicou isso para vocês. Lembram? E aí? O que vocês assinalarão? Vamos lá. A primeira. É a primeira? Muito bem, é a primeira. Porque quando eu uso este, é porque está perto de quem está falando. E esse é quando eu estou falando de alguma coisa que está próximo àquele que está falando comigo. Lembram disso, né? Lá na explicação dos pronomes, a professora pediu que vocês anotassem isso no CA. Não foi? Foi, né? Na 29. Quem poderá ler para mim, por favor? Posso ler, professor? Por favor. Essa aqui conferir uma informação implícita em um texto, né? Isso. Tá. Ao ler, você adota certos procedimentos que ajudam a construir os sentimentos do texto. Um deles é inferir informações implícitas, ou seja, ideias que não estão nas linhas do texto, mas que podem ser percebidas ao observar o que está subentendido ou o que é pressuposto. Continua o texto? Pode. O texto conta a história de um homem que entrou pelo cano. Homem que entrou no cano.
Abriu a torneira e entrou pelo cano. A princípio incomodava-o a estreiteza do tubo. Depois se acostumou e, com água, foi seguindo. Andou quilômetros. Aqui e ali ouvia barulhos familiares. Vez ou outra, um desvio era uma secção que terminava em torneira. Vários dias foi rodando, até que tudo se tornou monótono. O cano por dentro não era interessante. No primeiro desvio, entrou vozes de mulher. Uma criança brincava. Ficou na torneira, à espera que abrisse. Então percebeu que as engrenagens giravam e caiu numa pia. À sua volta era um branco imenso, uma água límpida, e a cara da menina aparecia redonda e grande. Ao olhá-lo, interessada, ela gritou: Mamãe, tem um homem dentro da pia. Não obteve resposta. Esperou, tudo quieto. A menina se cansou, abriu o tampão e ele desceu pelo esgoto. O conto cria uma expectativa no leitor pela situação incomum criada pelo enredo. O resultado não foi o esperado, porque a menina agiu como se fosse um fato normal. B. O homem demonstrou pouco interesse em sair do cano. C. As engrenagens da tubulação não funcionaram. Ou D. A mãe não manifestou nenhum interesse pelo fato. Qual que vocês identificaram? A segunda, a B. O que ele falou ali da mãe da personagem? A mãe quis saber alguma coisa ou tanto fez para o que a filha falasse? A mãe nem se importou. A mãe nem se importou, né? A letra D. A informação implícita é aquela que você percebe no texto, mas que não está escrita. Questões que pedem identificação de informações implícitas não apresentam como alternativa correta a informação explícita no texto. Para encontrá-la, é preciso seguir o processo indicado no enunciado. As 3 primeiras alternativas dizem respeito às situações que estão confirmadas ou negadas no texto. Quanto à quarta informação, o que se sabe pelo texto é que a menina não obteve resposta. Fato que deve instigar o leitor a entender por que a mãe não se mostrou interessada pelo que a menina lhe disse, ainda que fosse incomum. Então vejam só, a mãe, a menina comentou, falou, gritou a ela e ela não respondeu nada, né? Tá bem? Alguma pergunta? Não? Ótimo. Quem ainda não leu para a professora, por favor? Isadora já leu? Já, né? O Leonardo já leu? Não. O Rurik? Não. Ótimo. Então vamos lá. Leonardo, comece a leitura da página 41, por favor. Texto lá do Rumi. Visita envergonhada? Comentário a post. Tá. Na internet você pode ler crônicas e outros textos postados em portais de notícias, revistas ou blogs. Geralmente nessas publicações eletrônicas há espaço para o leitor se comunicar com o autor do texto e com os outros leitores, expondo suas impressões. Lê essa crônica de Luiz Henrique Pelanda
publicada no blog do escritor. Pode continuar a leitura. Foi o Rubem Braga que disse... Visita envergonhada. Foi o Rubem Braga que disse entre as 10 coisas que fazem a vida valer a pena. Está a seguinte sair pela primeira vez pelas ruas de uma cidade estranha, achando que ali vão acontecer coisas surpreendentes e lindas. Concordo e acrescento: toda a cidade é estranha, e toda vez será sempre a primeira, em que na verdade não conheço cidade que possamos chamar de nossa. E nem existe chão familiar. Tente tomar posse de uma única pedra branca e portuguesa na calçada da sua velha esquina. Ela reagirá feito um dente brilhante ao sol. Você pode levá-la para casa, trancá-la numa gaveta é sua e acabou. Mas não, você abre a gaveta e lá está. Ela, a cidade rosnando para você, o canino eternamente sujo. Próximo, pode ler para nós, Rurik. Tudo em Lages me lembra as pedras que dizem deram nome ao lugar. Saio do hotel e subo a Frei Rogério, em direção ao centro. E é como se eu mesmo fosse uma estrutura de rochas mal animadas. Frias, envoltas em lã, 2 quadras já bastam para fazer essa estátua suar. Água escorrendo na pedra, ando por lá e me sinto atravessando por uma pequena catarata, uma bica na Serra Catarinense cristalizada. Pode continuar. Encontro uma escola antiga, rosada, toda coberta por uma imensa malha azul. Está em reformas. E o azul daquela malha é o exato azul do céu. A imagem me choca, me obriga a parar o prédio e sua mortalha. Meu Deus, que coisa linda. Leio sobre a grande porta. Grupo Escolar Vidal Ramos, 1912. As letras quase escondidas pela ondulação da rede, lembrando uma vela, um navio em apuro, justamente por estar tão longe de qualquer mar. Não resisto e tiro uma foto. Encostado num automóvel em frente ao prédio, um homem tranquilo comenta comigo. É agosto, é mês de vento, você sabe? Não sei, mas finjo que sim. Na verdade, não faço a menor ideia. Ventos, desgostos, cachorros loucos, tanto faz. Tudo tem dentes, todos nos morde. Para dizer alguma coisa, faço um comentário igualmente avoado. Parece até que o céu caiu em cima dessa escola. Veja. Ele olha primeiro para o azul da malha, depois para o azul do céu e finalmente para mim. Está meio cabreiro e pergunta: o senhor é poeta? O senhor... Notem que o sujeito já abandonou o tratamento informal. 25. Acho que o Braga não era bem um otimista, e nem eu o sou, mas concordo com ele. Coisas lindas e surpreendentes acontecem, apesar das nossas expectativas. 1. O tema da crônica de Pelanda é o olhar das pessoas sobre as cidades. Que viagem de Pelanda inspirou o cronista? Foi uma viagem que ele fez para onde? Lages? Lages. Muito bem. Lages fica em que estado? Vocês sabem? Deve ficar lá no sul, por lá no sul, por ali. Lá no sul, em Santa Catarina. É, lá no sul, por lá. Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Ok? 2. No início do texto, ele
expõe seu ponto de vista apresentando a opinião de outro cronista, Rubem Braga. A. Qual é a opinião de Braga sobre como olhar uma cidade? Vamos lá, no texto, o que vocês identificam ali quando ele fala, quando ele expõe a sua opinião? Qual é o fragmento? Vamos lá? Qual é o fragmento? Que fazem a vida valer a pena está o seguinte: sair pela primeira vez pelas ruas de uma cidade estranha, achando que ali vão acontecer coisas surpreendentes e lindas? Isso, muito bem, Rafaela. Então, vale a pena sair pela primeira vez pelas ruas de uma cidade estranha, achando que ali vão acontecer coisas surpreendentes e lindas. Ok? Acharam? Prof, então vou começar a escrever desde entre as 10? Você vai começar a escrever vale a pena sair. Tá. Tá bom? Professor, você já falou A? Nós estamos nela. Ah, tá. Ok? AB. Que particularidade sobre essa ideia Pelanda apresenta? O que ele falou? Como que é todas as cidades para ele? Toda cidade é estranha. Peraí. Ele falou Toda que toda cidade cidade é estranha. estranha e todos nós será sempre a primeira. Isso. Que toda cidade é estranha e toda vez será sempre a primeira, né? Porque vocês mesmos já foram em alguma cidade, não já? E quando vocês retornam para aquela cidade, vocês explorarão outras coisas, ou a cidade passou por alguma reforma, né? Então, nem sempre é a mesmice. Muitas vezes nós exploramos outros lugares, outras localizações daquela mesma cidade. Então, toda vez, para ele é a primeira. Tá bem? Nasce. Que palavra ou expressão introduz o ponto de vista de Pelanda? Ponto de vista dele, ele usou uma palavra para introduzir o seu ponto de vista. Qual é essa palavra? Hum?
Concordo. Acrescento. Ah. Acrescento. Ok? Leia para nós, por favor, a número 3, Júlia Barreto. Júlia Barreto, você pode ler o exercício 3? Ana Clara, você pode ler, por favor? A número 3, certo? Isso. No último parágrafo, o cronista volta a mencionar Rubem Braga, dizendo: concordo com ele. Coisas lindas e surpreendentes acontecem. Que situação da viagem na crônica comprova essa ideia? Vamos lá. Então, qual é